Imagine ser lançado em uma escuridão gelada, cercado por rugidos que fazem o chão tremer. Você abre os olhos e percebe que dezenas de olhos famintos brilham na penumbra, fixados em você. Dentes afiados, respirações ofegantes e a certeza da morte a poucos passos. Mas no meio do medo existe uma fé inabalável, um coração que não se curva, mesmo quando a vida está por um fio. Essa não é apenas uma história antiga. É a história de um homem que preferiu ser devorado por leões do que trair a sua fé. Um homem que enfrentou a fúria de reis, a inveja de inimigos e o terror da morte, mas descobriu que existe um Deus que fecha bocas de feras. Você já parou para pensar até onde iria pela sua fé? Até onde resistiria diante da injustiça? Será que teria coragem de encarar a morte com a certeza de que não está sozinho? Hoje, você vai conhecer não apenas a história de Daniel, mas o segredo que o fez permanecer firme diante da cova. Prepare-se, porque essa não é uma narrativa qualquer. É uma jornada de dor, perseguição, milagres e esperança. Uma história que vai mexer com a sua alma e talvez mudar a forma como você enxerga a vida. Antes de ser lançado na cova, Daniel já tinha uma trajetória marcada pela coragem. Ele era um jovem judeu, levado cativo para a Babilônia, longe de sua terra, cercado por costumes estranhos, pressionado a negar sua fé, mas Daniel nunca se rendeu. Ainda adolescente, se destacou por sua sabedoria e integridade. Enquanto muitos se corrompiam para agradar aos reis da época, Daniel permanecia fiel. E aqui surge um dos primeiros ganchos para nós. Até onde você iria para permanecer fiel às suas convicções? Daniel não apenas sobreviveu no império mais poderoso do mundo, ele prosperou. Se tornou conselheiro real, homem de confiança dos reis. Mas justamente isso despertou inveja. Os outros governadores e sátrapas não suportavam ver Daniel sempre em destaque. Eles o odiavam. Queriam sua queda, mas havia um problema. Daniel não cometia erros. Era íntegro demais para ser acusado de corrupção. Então, decidiram atacar o ponto mais forte de Daniel, sua fé. Eles sabiam que Daniel nunca abriria mão de orar ao seu Deus. E aqui eu te pergunto, e se a sua maior virtude fosse usada contra você? Se aquilo que te torna especial fosse transformado na sua sentença de morte? Os inimigos de Daniel armaram um plano que parecia perfeito. Eles foram até o rei Dário com uma proposta envenenada. Ó rei, assine um decreto que por 30 dias ninguém poderá orar ou pedir nada a nenhum deus ou homem a não ser a ti, ó rei. Soava como bajulação, mas era uma armadilha. O rei, sem perceber, assinou. E segundo as leis da Média e da Pérsia, nenhum decreto do rei poderia ser revogado. E agora, o que Daniel faria? Negaria sua fé por 30 dias? Se esconderia ou continuaria orando como sempre fez? O decreto estava assinado. A lei era clara. Quem ousasse orar a outro Deus seria lançado na cova dos leões. O império inteiro ficou em silêncio, observando. Todos sabiam, havia um homem que não se curvaria. Esse homem era Daniel. Agora pare um instante e pense comigo. Você já se viu diante de uma escolha que poderia custar tudo? Sua carreira, sua reputação, sua vida? Pois é, Daniel sabia exatamente o risco que corria. Ele poderia ter se escondido, poderia ter fechado a janela, sussurrado orações em segredo, tentando enganar os inimigos. Mas não. Daniel não era movido pelo medo, era movido pela fé. A cena é quase cinematográfica. Enquanto os inimigos aguardavam do lado de fora, espiando como predadores, Daniel sobe até seu quarto, abre as janelas voltadas para Jerusalém e se ajoelha, não uma vez, mas 3 vezes ao dia, do mesmo jeito que sempre fez. E aqui está o detalhe que prende. Daniel não fez isso para desafiar o rei, nem para provocar os acusadores. Ele fez porque sabia que a sua comunhão com Deus era mais importante do que qualquer decreto humano. Imagine o silêncio quebrado pela sua oração. Palavras ditas com sinceridade, lágrimas talvez escorrendo pelo rosto.
Enquanto do lado de fora, olhos invejosos sorriam. Conseguimos! Ele caiu na nossa armadilha. Mas será que Daniel caiu mesmo? Ou será que eram os inimigos que estavam cavando sua própria ruína? Agora eu quero que você reflita comigo. E se fosse você naquele quarto? Você arriscaria perder tudo por fidelidade à sua fé? Ou tentaria dar um jeitinho, orando em segredo para salvar a própria pele? Essa pergunta é poderosa, porque a escolha de Daniel ecoa até hoje. Ele nos mostra que a verdadeira fé não se esconde, não negocia, não se curva diante da pressão. Então os acusadores correm até o rei. Ó rei, Daniel não respeitou a tua ordem. Ele continuou orando ao Deus dele. Dário, o rei, sente o golpe. Seu rosto muda. Ele percebe que foi enganado. Ele gosta de Daniel, confia em Daniel, mas está preso nas próprias palavras que assinou. E aqui temos outro ponto de tensão. O rei mais poderoso daquela época estava de mãos atadas. Ele queria salvar Daniel, mas não podia. A lei da Média e da Pérsia não podia ser revogada. Você já percebeu como muitas vezes o ser humano pode ter poder, mas ainda assim ser impotente diante de certas situações? Dário descobriu isso. E Daniel, por outro lado, descobriu que quando o homem não pode mais fazer nada, é aí que Deus começa a agir. Imagine a cena. Daniel sendo levado até a cova dos leões, o povo se aglomera para assistir. Alguns zombam, outros choram, o rei em silêncio, atormentado pela culpa. O coração de Daniel, porém, permanecia firme. E aqui vem um dos ganchos mais fortes. Quando todos esperavam que Daniel fosse tomado pelo medo, ele se manteve em paz. O rei declarou: Teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. A pedra foi rolada sobre a entrada da cova. E a escuridão engoliu Daniel. O silêncio é quebrado por rugidos graves. O cheiro de feras famintas toma o ar. As garras arranham as pedras. Daniel está cercado. A qualquer momento poderia ser despedaçado. Mas o impossível acontece. Um anjo do Senhor é enviado. E os leões, que deveriam devorar Daniel, se calam. A noite, que seria de terror, se torna a prova mais viva do poder de Deus. Agora imagine, Daniel em pé, em meio a feras adormecidas. Enquanto lá fora, o rei Dário passa a noite em claro, jejuando, incapaz de dormir, atormentado pela decisão que tomou. Ao amanhecer, o rei corre até a cova. Grita, aflito: Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus a quem continuamente serves podido livrar-te dos leões? E então a voz ecoa da escuridão: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. O impossível havia acontecido. Daniel sai da cova, sem nenhum arranhão. O rei, cheio de alegria, ordena que Daniel seja retirado imediatamente. Mas os inimigos que tramaram sua morte agora recebem sua própria sentença. Eles, suas famílias, são lançados na mesma cova. E antes mesmo de tocarem o chão, os leões já os despedaçam. A justiça foi feita. E o que aprendemos com tudo isso? Primeiro, a fé não se mede na calmaria, mas no meio da tempestade. Segundo, mesmo quando tudo parece perdido, existe um Deus que pode reverter qualquer sentença. Terceiro, a integridade é uma arma poderosa, tão poderosa que os próprios inimigos não conseguem destruí-la. Daniel não sobreviveu apenas a uma cova de leões. Ele venceu a conspiração, a inveja, o medo e a própria morte. E até hoje, sua história inspira gerações. E eu volto a te perguntar: se fosse você, teria a mesma coragem? Essa é a história de Daniel, um homem que provou que a fé pode fechar a boca das maiores feras. E se essa mensagem tocou você, não saia sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre trazemos histórias que vão fortalecer sua fé e inspirar sua vida. E olha só, tem um vídeo incrível aparecendo agora na sua tela que você precisa assistir em seguida. Ele vai complementar ainda mais essa mensagem de hoje. Clica
e continua comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.